sobre os dons espirituais ou dons espetaculares. É um estudo aprofundado, um estudo onde nós vamos tentar dirimir, ou seja, excluir qualquer dúvida que os irmãos possam ter sobre este assunto. Nós vamos estudar todos os dons, e é um assunto muito pertinente, porque há muitas pessoas que têm dificuldade neste assunto, os dons espirituais, os conhecidos também como os dons espetaculares. Depois nós vamos saber por que são esses dons espetaculares. E eu sinto que muitos irmãos não estão aqui para ouvir este estudo. Nós iremos iniciar hoje, iremos pegar algumas sextas-feiras para podermos concluir este estudo, e provavelmente passemos os 2 meses para a gente poder, só estudando este assunto, os dons espirituais. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta. Quando falamos de dons espirituais, o que é que vem à mente dos irmãos? Eu falo de dons espirituais, falo de dons, o que é que vem à mente dos irmãos? O que é que vem à mente dos irmãos? Habilidade. Quando eu falo dons do Espírito Santo, o que é que vem à mente dos irmãos? Línguas estranhas. Nós vamos ver sobre isso, línguas estranhas, se realmente existe isso na Bíblia, línguas estranhas. Nós vamos ver isso. Vamos estudar detalhadamente isso. Vai ser com detalhes, certo? Não vai ser uma coisa superficial, vai ser com detalhes. Então, quando falamos em dons em línguas, revelação, o que mais? Levanta-te. Profecia, o que mais? Levanta-te, anda. Dons de curar. Pronto. Para aí. Quando se fala de dons espirituais, quando se fala de dons do Espírito Santo, alguns chamam de batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver o que é isso também. Batismo com o Espírito Santo, alguns dizem, chamam, agregam os dons ao batismo com o Espírito Santo. Quando se fala desse assunto, e quando se fala de dons espirituais, línguas, complementando o outro para eles, né? Se não falar línguas, porque não é batizado com o Espírito Santo. alguns creem que se não fala em línguas, outras línguas, não é batizado com o Espírito Santo. Então nós vamos ver o que é isso também, o que é o batismo com o Espírito Santo. Será que tem que falar em línguas? Será que não tem que falar em línguas? Então, quando a gente fala de dons espirituais, dons do Espírito Santo, o que vem à mente das pessoas é línguas estranhas, entre aspas, porque realmente são estranhas, mas não existe as línguas estranhas nas Escrituras. Nós vamos depois mostrar isso claramente. Línguas estranhas, revelações. As pessoas veem novamente isso, línguas estranhas, revelações, profecias. Profetiza aí com o teu irmão. Rapaz, fulano ali é profeta, ele profetizou assim. Profecia. E
dons de curar. Só esses 4. São só estes 4. Por isso eles são chamados também de dons espetaculares. Por que são chamados de dons espetaculares também? Porque quem fala em outras línguas é tido no meio onde isto é crito, é aceito, é divulgado. Quem fala em outras línguas é superior, é o supercrente, é o irmão que está cheio do Espírito Santo, é o irmão que está cheio do poder. Quando se tem no meio onde creem assim, onde eles divulgam este ensinamento, quem fala em línguas, e aquele irmão chama atenção, e que é aquele irmão que tem poder, aquele que tem dons segundo eles, no meio onde isso é crido, aqueles que têm dom de profecia, o homem de Deus é um profeta. Rapaz, vou lá no profeta, sabe o que o profeta tem para mim? Então o homem é aquele homem espiritual, aquele homem que não peca, aquele homem que é o super crente. Aquele que tem dom de curar, rapaz, o homem ali tem unção. O homem bota a mão e a pessoa é curada, o homem tem poder. Aquele que tem revelações, rapaz, aquele irmão ali tem umas revelações, Deus revela a ele. Então são dons espetaculares, porque causa espetáculo na igreja. Porque são aqueles que causam o espetáculo, fazem o espetáculo na igreja, são os que chamam a atenção na igreja. Mas será que só existem esses 4 dons? Será que são só 4 dons? Porque o que vem à tona, o que é divulgado, quando se fala em dons espirituais, eles trazem logo à baila, ou à tona, eles logo falam desses 4: línguas, profecia, revelação e dom de curar. São esses dons que eles dizem ter, e parece que só existem esses 4 dons. Mas abra a sua Bíblia para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículos do 1 ao 11, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito Jesus, amaldiçoado seja Jesus. Ninguém fala guiado pelo Espírito de Deus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, agora presta atenção, vamos começar a contar os dons. Vamos começar a contar os dons. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da... o quê? A palavra da sabedoria. Qual é o primeiro dom? A palavra da sabedoria. Qual é o primeiro dom, irmãos? Sabedoria. A palavra da sabedoria. O dom não é a sabedoria. O dom é a palavra da sabedoria. Este é o primeiro dom.
no Espírito Santo. Vamos contando. 1, né? Continuemos. A palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. É o segundo dom, a palavra do conhecimento. Então nós temos a palavra da sabedoria, depois nós vamos detalhar cada um, nós estamos só fazendo aqui uma introdução, depois nós vamos detalhar cada um deles, saber o que é a palavra da sabedoria, saber o que é a palavra do conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Eu estou dizendo, depois nós vamos ver detalhadamente o que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, certo? Então nós estamos só pontuando, nós só estamos contando os dons. Então nós temos o primeiro dom, palavra da sabedoria. Segundo dom, palavra do conhecimento. Continuando. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Só que esta fé, nós vamos dizer que não é a fé que está em Gálatas, capítulo 2, 8 e 9, ou melhor, Efésios 2, 8 e 9, desculpem, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, estão em vós, é dom de Deus, não de obras para quem não escolher. A palavra fé tem várias aplicações dentro das Escrituras, e esta fé não é a fé lá de Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, a fé salvífica, a fé, ou melhor, nossa fé salvífica, né? Porque o que salva é a graça, mas a fé pela qual nós temos acesso à salvação, podemos assim dizer, certo? Então não é esta fé. Alguns defendem que esta fé é a fé que salva, quando na verdade não é a fé que salva, quem salva é a graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então não é a fé que salva, mas alguns dizem que essa fé é aquela fé que salva, etc. Mas nós vamos depois, quando estivermos detalhando, como você criança. Então, outro no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Você está vendo que dons de curar veio lá já pelo meio. Já contamos todos os dons. A palavra do conhecimento, dom da palavra do conhecimento, ou melhor, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento. Qual o terceiro? O dom da fé. Quarto, dom de curar, dons de curar. Deu lá pelo meio, dons de curar. Vamos continuar. A outro, operação de milagres. Outro dom. Operação de milagres que vai estar muito relacionado com o dom da fé. Escrevi logo depois do dom da fé, dom de milagres, porque vai estar logo relacionado com o dom da fé. Quem tinha o dom de milagres, tinha também que ter o dom da fé, porque alguns tinham mais de um dom. Certo? Continuando, versículo de número 10. A outra, operação de milagres, a outro, operação de milagres, a outro, profecia. Você está vendo onde é que vem profecia? Lá pelo meio. A outro, profecia. A outra, profecia. Estamos quantos dons já? Esse é o sexto, né? Profecia? Profecia é o sexto dom? A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Olha aí um dom. Você está vendo que a gente ouviu falar desse dom. Discernimento de espíritos. Esse discernimento de espíritos, já quero dizer para os irmãos, depois a gente vai detalhar cada dom, estudar cada um separadamente. Já quero dizer para os irmãos que não é o dom de saber quem tem demônio e quem não tem demônio. Não é isso. Tá, eu tenho um dom de serviço, porque esse homem está endemoniado, essa mulher está endemoniada. Não é nada disso.
Discernir espíritos é discernir de onde está procedendo aquela palavra, se vem de Deus ou não. Certo? Por isso que vem logo depois do dom de profecia. Dons de profecia, outros de discernimento de espíritos. Não é nada que discernir se quem tem demônio ou não. Depois a gente vai detalhar. Quando estivermos detalhando, os irmãos podem fazer qualquer tipo de pergunta. Nós vamos estar aqui para responder qualquer tipo de pergunta que os irmãos fizerem dentro deste assunto. Há variedade de línguas. Você está vendo? Custou tanto para chegar nas línguas e é o que é mais assim divulgado, é o dom de línguas. Agora veja como é o dom aí. O dom é dom de línguas? Aí tem dom de línguas? Tem? Variedade de línguas. Olha aí o dom. Só pela nomenclatura do dom, só como o dom é apresentado nas Escrituras, já dá para você tirar alguma ideia. O dom não é dom de línguas, não é dom de línguas estranhas. O nome do dom é variedade de línguas. Que coisa boa! Esta leitura da Escritura, a simples leitura, já abre assim, clareia um pouco a nossa mente. Porque o problema de muitas pessoas é que elas não pesquisam, não se aprofundam, não examinam as Escrituras e são crentes papagaios. Já falei isso aqui várias vezes para os irmãos. Crentes papagaios, porque o papagaio não tem cordas vocais, por isso não falam. Nós falamos porque temos cordas vocais, que na passagem do ar elas vibram e produz o som, a fala. Por isso nós falamos. Os únicos que falam na face da terra somos nós, seres humanos. Não que nós sejamos uma espécie de animais superiores, não. Nós não somos animais, somos seres humanos. Animais não é animal, seres humanos são seres humanos. Deus criou seres humanos, a raça humana, e criou os animais. Criou primeiro os animais, no sexto dia criou os seres humanos, e não animais. Então nós falamos, o papagaio não fala, o papagaio não tem cordas vocais, ele repete sons. Por isso que tem que dizer sempre, dá o pelo. Aí o papagaio fica tentando captar aquele som. Com muita repetição, daqui a pouco ele está, porque ele está repetindo o som, ele não sabe falar. O papagaio aprendeu a falar, aprendeu não. Ele está repetindo o som, ele não sabe o que está dizendo. Se ele falasse, soubesse o que estava dizendo, na hora que ele estivesse com fome, ei, está na hora de comer, eu quero comer, ele está comendo, está ali, tá. Ele repete sons. Pegaram um papagaio perto de um local onde estava havendo um desmatamento ilegal, e os fiscais do IBAMA, dentro da floresta, começaram a ouvir aquele som de serra elétrica. Ficaram com aquele som de serra elétrica, foram procuraram. Era um papagaio fazendo o mesmo som da serra elétrica. De tanto ouvir a serra elétrica derrubando árvores, ele estava fazendo o mesmo som da serra elétrica. Portanto, o papagaio não fala, reproduz sons. Tem muitos crentes papagaios que só repetem o que ouvem dizer, não examinam as Escrituras, como Jesus disse: examinai depois as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Repetem o que os outros dizem. Aí fica falando dons, tem um dom de língua estranha. Onde eu tenho isso na Bíblia, meu filho? Onde foi que você viu esse dom? Dom de língua estranha na Bíblia? Onde foi que você viu? Que não existe isso. Tem o dom de línguas. Não, tem o dom de variedade de línguas. O dom é variedade de línguas. Nós vamos detalhar também, vai ser um dos dons que nós vamos detalhar bem, vamos explorar bem, que é um dos que é mais buscado, porque dom não se busca,
Deixa só depois de eu enumerar aqui, a gente vai também trabalhar um pouquinho isso aí. Então nós temos aí, nós estamos em qual dom? Variedade de línguas. Qual é o número desse dom aí? Variedade de línguas. Oitavo? Pronto, estamos no oitavo dom. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Nono dom, capacidade de interpretar línguas. Só interpreta-se o que é inteligível. Interpretar línguas. Depois nós vamos ver melhor. Então tem um dom de línguas e tem o dom de interpretar línguas. Isso é importante, porque quando nós estamos estudando sobre o dom de variedades de línguas, nós vamos ver que o apóstolo Paulo é bem claro. Quando ele vai falar no capítulo 14, ele vai falar que se alguém fala em outras línguas, que sejam 2 ou 3, no máximo. Isso, irmãos, é assim, tão claro, nítido nas Escrituras, tão claro, nítido como o dia. Se há alguém, se vocês estão reunidos, e alguém se levantar e falar em outras línguas, que sejam 2 ou 3 no máximo, havendo quem interprete. Não havendo quem interprete, fique calado na igreja. Claro como o dia. Está lá registrado, do jeito que eu estou falando para os irmãos, está registrado nas Escrituras. Quando falavam em outras línguas, naquela época, falavam 2 ou 3 no máximo. Quando havia intérpretes, não havendo intérprete, tinha que ficar calado na igreja. Aí hoje você diz assim, a Bíblia diz que tem que falar 2 ou 3 no máximo na igreja, e se tiver intérprete, se não tiver, fica calado. Não, mas eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do poder, não consigo controlar. Aí, no mesmo texto de 1 Coríntios 14, diz: porque o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito é sujeito ao profeta. Ou seja, você pode controlar-se. Quando não se pode controlar, é quando o Espírito imundo pega uma pessoa. Quando o Espírito imundo pega uma pessoa, ela não consegue ser controlada. Ela cai, puxa, e tá, aí não dá para controlar. Mas quando é o Espírito Santo, dá para controlar. Vai ver melhor isso aí depois. Então nós estamos em qual dom? O nono, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Como lhe apraz. A cada um individualmente. Então nós vimos aí quantos dons, irmãos? Vimos aí 9 dons. 9 dons. Por que só falam 4? Porque são dons espetaculares. São dons que dá status na igreja para aqueles que dizem que tem. São dons que deixa a pessoa notória, mais vista, chamados dons espetaculares por causa disso, porque são aqueles dons que deixam a pessoa em destaque. Mas não são só 4 dons. Não são só 4 dons. São 9 dons que estão aqui relacionados em 1 Coríntios capítulo 12. Por que falamos só desses 4 dons?
comparar a igreja de Corinto, se recordam a igreja de Corinto como se fosse a igreja do século 21, como se fosse a igreja dos nossos dias. Algumas pessoas se reportam à igreja de Corinto como se fosse a igreja dos nossos dias. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. A igreja de Corinto era uma igreja que estava engatinhando. Era a transição da nova aliança da antiga aliança para a nova aliança. O Antigo Testamento, não na sua essência, mas na sua forma, agora estava sofrendo alterações. O Novo Testamento estava surgindo. Eles só tinham o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento. Como é hoje que o pastor resolve problemas dentro da igreja? Ele vai para as Escrituras e traz uma palavra de sabedoria. Baseado nas Escrituras. Os irmãos daquela época não podiam fazer isso. Eles só tinham o Antigo Testamento. Como era que eles poderiam agora resolver algumas situações que eram pertinentes à igreja de Cristo numa nova aliança? Como é que eles poderiam resolver os problemas que iam surgindo? Agora como é que eu posso viver no Novo Testamento e se agora tem novas implicações? Vamos só aqui analisar uma dessas implicações para nós podermos entender melhor. Vamos ver. No Antigo Testamento, a mulher não poderia tomar iniciativa para o divórcio. No Antigo Testamento, a mulher não poderia tomar iniciativa para o divórcio. Quem poderia tomar a iniciativa para o divórcio sempre seria o homem. A mulher nunca poderia tomar a iniciativa para o divórcio. E agora, com a igreja, como é que poderia acontecer? Era necessária uma palavra de sabedoria. Era necessária uma palavra de sabedoria para conduzir a igreja. E aí, o apóstolo Paulo vai e diz: olha, se a mulher descrente casa-se com um homem, se a mulher crente, ou melhor, se o casal descrente, está lá o casal de descrentes, lá, quando chega alguém na porta, já atrapalha. O casal descrente, está lá. Um se converte, um é convertido, é alcançado pela graça. Como é que fica a situação? Digamos que a mulher foi alcançada pela graça e o homem não foi. E agora? O apóstolo Paulo vai e diz: olha, se a mulher que é crente, estão lá os dois descrentes lá, foi alcançada a mulher, ela é crente, ela não abandone o seu marido. Mas se ele quiser ir embora, deixa ele ir, porque você foi chamado à liberdade. É uma nova situação que o Antigo Testamento não contemplava isso.
o Antigo Testamento não tinha como resolver isso. Não tinha como resolver isso. Tinha que ter uma palavra de sabedoria. E o homem é cristão. No Antigo Testamento ele era ímpio, agora é cristão. E o Antigo Testamento não diz nada a respeito dele também, nessa sua nova vida, como é que ele vai se importar. Porque a mulher era tida como propriedade do homem. Era propriedade do homem a mulher. Tanto é que, na época que Jesus veio, veio pregar o Evangelho, veio à Terra, encarnou-se. William Barclay, que é um dos comentaristas do Novo Testamento, um homem versado nas línguas semíticas, nas línguas gregas, na língua grega, melhor dizendo, ele diz que se a mulher deixasse a comida queimar na panela, já era motivo para o homem mandar ela embora, se divorciar. Tão banal estava. Graças a Deus, irmão, ele já tem mandado a irmã embora com você, irmão. Deixa o arroz queimar a revelação. Deixa o arroz queimar hoje, vai mandar embora. Se fosse o Antigo Testamento, não fosse antigamente, na época de Jesus estava, na época de Jesus veio. Na hora que era isso ordenado, era a interpretação que eles tinham errada sobre o casamento, sobre o divórcio. Então agora o homem, como era que o homem cristão deveria se comportar? Deveria, por qualquer coisa, chegou em casa. Essa carne está queimada, vai fora, não tem mais para não, vai já outra. Ele está massacrado. Não, aí o apóstolo Paulo diz: olha, a separação é por adultério, por uma das partes, né? Jesus falou isso. Adultério por uma das partes e também por morte, nesses dois casos. Aí sim. Agora o homem tinha que ter um novo procedimento. Tinha que ter uma nova visão sobre a mulher, que o Antigo Testamento estava ofuscando essa visão pela interpretação que eles estavam dando. Então era necessário isso. Por que era necessário alguém se levantar na igreja com a palavra de sabedoria, que é diferente do conhecimento, que nós vamos ver, para poder resolver essas questões? Porque eles não tinham a Bíblia. Hoje fica fácil para o pastor. Para o pastor hoje fica fácil que ele tem a Bíblia, tem as Escrituras. Quando ele quer resolver qualquer coisa na igreja, ele vai para as Escrituras para resolver. Naquela época, eles não tinham o Antigo e o Novo Testamento, só tinham o Antigo Testamento. Hoje nós temos Novo e Antigo Testamentos. Por isso a igreja de Corinto não pode ser comparada com a igreja do século XXI. E tem muita igreja olhando para a igreja de Corinto como se fosse uma igreja do século XXI, não respeitando o seu contexto histórico. Querem fazer da igreja hoje como a igreja de Corinto, como a igreja hoje como a igreja de Corinto, se baseando. Não, a igreja de Corinto tinha toda uma conjuntura para que tudo aquilo estivesse acontecendo. De muitas formas, de muitas bandeiras. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Alguém lê aí, Hebreus 2:1, por favor. Hebreus 2:1. Hebreus 2:1. Não era esse texto que eu queria. Pronto. Hebreus 2:1, 2. Né? Hebreus 2:1 e 2. Aqui eu fiz só 1, mas é 1 e 2. Diz que outrora Deus falou de várias formas, de várias maneiras aos nossos pais através dos profetas. Nos nossos dias nos falou através do Filho, Jesus Cristo. Nos falou, no passado, nos falou através de Cristo.
O que Deus queria falar para nós, falou através de Cristo. Ah, pastor, mas e os apóstolos? Quando Jesus vai mandar o Espírito Santo, ele diz assim: olha, eu vou enviar o Consolador e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado. Então, se o que nós precisamos saber vem das Escrituras, porque Deus nos falou através de Cristo. Quem foi que revelou as Escrituras para os apóstolos? Cristo. Quem foi que nos falou através de quem? Através de Cristo. Assim nos dizem as Escrituras. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação da justiça. Toda a Escritura, ela é útil para a repreensão, correção, útil para a repreensão, o que mais? Correção, educação na Correção justiça. Educação na e educação justiça. da justiça. A Bíblia é o quê? A Bíblia é suficiente. Há um grande atrito, irmãos, há um grande choque entre a Escritura e os dons. Eu pergunto para os irmãos: a Bíblia é suficiente para os irmãos? É ou não é? A Bíblia é suficiente para a igreja? A Bíblia atende a todas as necessidades da igreja? Ora, se a Bíblia atende a todas as necessidades da igreja, e eu digo que a Bíblia é suficiente para mim, então qual é o lugar dos dons hoje? Qual é o lugar dos dons hoje? Se a Bíblia é suficiente, a igreja de Corinto era uma igreja incipiente, era uma igreja onde não tinha o Novo e o Antigo Testamentos. O Novo Testamento estava sendo construído, mas hoje nós temos Novo e Antigo Testamentos. E se eu afirmo que a Bíblia é suficiente, tudo que eu quero saber de Deus está nela, tudo que eu quero aprender de Deus está nela, todos os conselhos de Deus estão nela. Se eu digo que ela é suficiente, eu estou dizendo que eu não preciso de mais nada para a minha edificação espiritual. Eu não preciso de mais nada para a minha orientação espiritual. Eu não preciso de mais nada para saber qual é a vontade de Deus. Se eu digo que a Bíblia é suficiente para mim, eu estou dizendo que eu não preciso de mais nada. Há um conflito se eu digo que eu preciso de um profeta para me dizer algo sobre Deus. Eu estou dizendo que a Bíblia não é suficiente para mim. Eu estou precisando buscar alguém para que eu saiba algo a respeito de Deus. Eu estou dizendo, a Bíblia não é suficiente. Eu preciso de mais alguma coisa para aprender sobre Deus. E eu vou buscar um profeta. Eu estou negando a Bíblia. Quando eu digo que eu preciso ir para um monte, para lá receber uma revelação de Deus, eu estou dizendo que a Bíblia não é suficiente para mim. Eu preciso de algo além para receber algum entendimento ou conhecimento de Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
A palavra de Deus é lâmpada para nós, é o que ilumina os nossos caminhos, é o que direciona os nossos caminhos. Mas, se eu digo que eu preciso de alguém para dizer para mim, chegar para mim, eis que eu te digo, meu servo, repalas, Deus tem grande mistério contigo, eita Deus. Se eu preciso de alguém assim, para dizer isso para mim, eu estou dizendo que a Bíblia não é suficiente, e a Bíblia é suficiente. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 17, a verdade das Escrituras. Nós somos santificados através das Escrituras, não somos santificados através de dons, hoje em dia, mas sim através das Escrituras, que é a verdade. Há um grande conflito quando eu digo que eu preciso dos dons, porque eu estou dizendo que a Bíblia não é suficiente. Mas quando eu digo que a Bíblia é suficiente, eu estou dizendo que eu não preciso de mais nada para a minha edificação, para o meu crescimento espiritual, para o meu conhecimento sobre Deus, porque eu estou satisfeito com as Escrituras. Eu não posso dizer que preciso dos dons e das Escrituras ao mesmo tempo, porque é contraditório, é um paradoxo, é divergente entre si. E eu tenho liberdade para falar porque eu venho de um meio pentecostal. Eu não nasci na igreja presbiteriana do Brasil. Hoje amo esta igreja de todo o coração, a sua doutrina, o seu governo. Mas eu venho do meio pentecostal e tenho liberdade para falar. Está aqui quem me conhecia, me conheceu quando eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei, ele já estava na igreja. E ele sabe do que eu estou falando. Cheguei numa igreja, e a igreja se pentecostalizou, e eu entrei no meio do movimento pentecostal. E falava o mistério. Era fogo puro. Então eu tenho liberdade para falar sobre isso. Porque quando eu conheci as Escrituras, foi diferente. Então, há este choque muito grande entre dons e escrituras. Quando eu digo que eu preciso dos dons, eu digo que a Bíblia não é suficiente. Quando eu digo que a Bíblia é suficiente, eu digo que eu não preciso de mais nada. E eu fico com as Escrituras, porque ela é perfeita. É a última coisa que nós vamos estudar. A perfeição das Escrituras é a última coisa desse estudo que nós vamos estudar. Assim, irmãos, nós queremos introduzir este estudo. E outra coisa para a gente concluir essa introdução é que dons não se buscam, embora no capítulo 14 ele vai dizer: buscai com zelo os melhores dons. Aí nós vamos ver também se existem melhores dons, ou se existem dons piores, ou se existe um dom maior do que o outro. Nós vamos ver o que significa dizer isto: buscai com zelo, irmãos, os melhores dons. E eu quero dizer logo que dom não se busca. A palavra dom vem da palavra grega carismata, por isso que tem os movimentos carismáticos. Carismata, que é da mesma raiz da palavra caris em grego. Caris significa graça. Caris, graça. Carismata, dom imerecido. Caris, graça. Graça é favor imerecido. Carismata, que vem a palavra dom, é dom imerecido, ou seja, ninguém merece. Há escritores que dizem: a reforma protestante, na época da reforma, não tinha dons, porque eles estavam muito preocupados com a Igreja Católica Romana, em combater a Igreja Católica Romana. E como eles estavam ocupados com isso, os dons não se manifestaram na época da reforma protestante. É um equívoco muito grande, é um contraponto, porque se eu disser isto, eu estou dizendo que os dons são manipuláveis
buscar, se eu não me voltar para eles, eu não tenho. E na forma teológica da palavra, carismata, dom imerecido, e o próprio, e aqui nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, que um só Espírito é o mesmo que concede segundo lhe apraz, segundo ele quer, e não segundo o homem quer. Quem concede o Espírito, quem concede o dom, é o Espírito Santo, conforme ele quer, a cada um conforme ele quer, e não é o homem que busca e se apropria desse dom, porque dom, na forma teológica da palavra, carismata, dom imerecido, não pode ser manipulado, não pode ser o homem que decide quando recebe e quando não recebe. E tem igreja que diz: hoje é o domingo do Espírito Santo, vem receber o batismo do Espírito Santo, que nós vamos ver o que é batismo do Espírito Santo. Mas eles dizem isso. Aí chega lá um irmão, diga glória, 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 glória. O irmão passa lá, chega lá, engrossa. Aí daqui a pouco o irmão já está dizendo, o amigo engrossou, ele já não está mais sabendo dizer glória, glória, foi batizado, glória, foi batizado. Não. Depois de tanto dizer glória, 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 que engrossa e não tem mais o que dizer, já começa a embolar e diz: foi batizado mais um. Não. Que batismo é isso, irmãos? Eles confundem revestimento de poder com batismo com o Espírito Santo. Revestimento de poder é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Eles confundem essas coisas. Então, a questão de dom, carismata, na forma teológica da palavra, não pode ser manipulado. É Deus quem dá literalmente aquilo que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Não é a pessoa que vai buscar, que manipula. Então, se os reformadores não manifestaram, na época da reforma, os irmãos não manifestaram os dons, porque estavam focando na Igreja Católica e não estavam focando, então não estavam preocupados com os dons, então este dom é manipulável. Se a pessoa se dedicar, buscar, focar, ele pode receber, se não, ele não recebe. Então não é uma ação liberal de Deus, não é uma ação soberana de Deus, e sim um esforço do homem. Aí deixa de ser dom, passa a ser mérito. Não é mais dom, é mérito. Não é mais carismata. Ah, meu irmão, jejua e bota muito jeito no chão, e que tu vai receber. Tu vai falar em outras línguas, eu não falo isso. Tu vai falar em línguas estranhas. E é estranho mesmo, porque não tem quem entenda. Ok, irmãos, nós vamos parar essa parte introdutória, é apenas uma introdução sobre os dons espirituais. Na próxima sexta, nós vamos ver o primeiro dom. Qual é o primeiro dom? Qual é o primeiro dom? Estou fazendo igual eu faço com meus alunos lá na escola. Boto lá as figuras geométricas planas. Que figura geométrica plana é essa? Que figura geométrica? Pentágono. Ah, sim, agora eu ouvi. Qual é o primeiro dom? Palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria é o primeiro dom. Sexta-feira nós vamos ver palavra da sabedoria, vamos ver palavra do conhecimento e o dom da fé. Vamos ver esses três. Ver se dá tempo a gente ver esses três dons lá na sexta-feira que vem, porque tem muita coisa para a gente ver para frente. Então nós vamos ver palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e dom da fé. Vamos ver se dá para a gente ver esses três dons na próxima sexta-feira. Você não pode perder a sequência desse estudo, porque se você perder a sequência do estudo, você vai perder muita coisa. Então hoje foi só a introdução. Na próxima sexta nós vamos entrar em cada um deles, dizer o que significa cada um, a diferença de cada um. E os irmãos podem fazer qualquer pergunta. A pergunta que você tiver, você pode fazer. Não se vergonhe, não vou perguntar aqui, não saia daqui sem perguntar, pergunte. Vamos para os nossos lugares.